Bom dia a todos. Obrigado. Queria agradecer a SBEC pelo convite. Eu sou advogado. Meu escritório tem dedicação exclusiva à área da saúde, tá? Então, eu já tenho conhecimento há algum tempo sobre essa discussão e esse ano, especialmente, a gente começou a trazer essa palestra com relação ao contexto, mostrar para quem não é da área jurídica o que a gente está enfrentando e quais são os movimentos que estão acontecendo justamente com relação à liberação da cannabis, seja para uso adulto ou, e especialmente, para uso medicinal. Faço parte da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo, como membro efetivo. Então, as discussões que eu vou tentar ponderar com vocês são essas. Quando a gente fala em contexto social da cannabis, para quem é estudante de direito e para quem participa de discussões jurídicas, na verdade, é do contexto social que acaba obrigando o Estado a normatizar alguma situação, ou permitindo ou proibindo. Aliás, falar depois do Renato é sempre algo bem difícil, porque conhecedor profundo, parabéns. Então, é do contexto social que a norma emana. A sociedade pede a regulamentação, a sociedade exige que o governo se manifeste. E é exatamente isso que a gente tem aqui hoje, né? Essa planta, ela ganhou uma amplitude de utilização no mundo, que é de conhecimento de vocês, da área médica, que eu nem me atrevo a colocar muito à mão, mas a gente sabe, tratamento de epilepsia refratária infantil, doença de Crohn, ansiedade, distúrbios do sono. Então, diversas pessoas na sociedade do mundo passaram, de alguma forma, a precisar desse tratamento. Por quê? Porque o medicamento comum ou é muito caro, ou traz efeitos colaterais profundos, e a pessoa procurou uma alternativa para se cuidar, para ter uma qualidade de vida. E isso fez com que muitos estados, como países, né, já fizessem um movimento no sentido de regularizar, e aqui no Brasil ainda não. E o que no Brasil vem funcionando? E quando eu falo vem funcionando, é algo muito recente, é muito pequeno, se a gente for pensar a nível Brasil. Associações e ONGs passaram a demonstrar carinho e afeição por essa planta, por esse cultivo e pelos doentes, e começaram a se organizar mesmo. A gente pode afirmar que hoje as associações e as ONGs e as pessoas dedicadas ao estudo da cannabis no Brasil estão infinitamente à frente do poder público. O poder público está paralisado nessa questão, enquanto a sociedade tem muito mais conhecimento técnico, científico e da aplicabilidade efetiva. Então, a gente tem que parabenizar, sim, as ONGs, e é delas que está saindo todo o esforço para essa regulamentação, ou seja, o direito vai precisar ouvir essas associações, efetivamente, não tem jeito. Essas ONGs, elas têm um trabalho efetivamente fantástico. Por quê? Elas distribuem sementes, elas ensinam ou cultivam de forma individual ou de forma comunitária. Elas ministram cursos sobre o plantio, cultivo, manuseio e extração de subprodutos. Então, você sai praticamente com um certificado. E isso tem que ser parabenizado, isso tem que ser elogiado, porque, de acordo com a legislação, e a gente vai falar um pouquinho, essas ONGs são fora da lei. Elas estão se expondo. E a gente não pode negar também a existência de um grande mercado aberto de todo e qualquer derivado. Isso eu costumo falar que não sou eu que criei, e ninguém que criou, basta uma consulta na internet. Qualquer consulta básica na internet, você verifica o mercado. Esses dias, no site das lojas americanas, se você colocar CBD óleo, tem lá produtos disponíveis para venda. Então, e o que acontece? Uma pequena evolução, e o Emílio com certeza vai expor mais sobre isso, então não vou me ater muito. Aconteceu o fenômeno da judicialização. No primeiro momento, a judicialização pelo remédio, ou seja, as pessoas buscando
o judiciário para ter direito de acesso ao remédio. Aqui tem os casos do Rio de Janeiro, daquelas crianças que acabou eclodindo no documentário ilegal. Foi a briga pelo acesso ao medicamento. O medicamento já pronto, ao óleo pronto. Então, são diversos casos de resguardo, no primeiro momento, para o óleo, única e exclusivamente. A evolução disso veio com o plantio e extração do óleo por essas associações. Então, ou você tem a ação contra o Estado, pelo remédio, ou você tem agora as ações, os habeas corpus, pelo direito de cultivar para fins medicinais. Tá? E isso vem ganhando força, vem ganhando representatividade. O Estado de São Paulo, hoje, com relação ao fornecimento de remédio, dados atualizados, tem 200 pacientes em tratamento com o fornecimento do medicamento, tá? Com orçamento anual em torno de 8 milhões de reais. Então, não regularizar, não regulamentar, não regular, você só aumenta o passivo do Estado. Então, é uma briga que vai gerar déficit de caixa. Então, é o momento de se pensar e de se impulsionar as discussões sob um ponto de vista efetivo. Contexto legislativo. Lógico, o judiciário precisou, o legislativo precisou se mexer. A sociedade pediu isso, a sociedade exigiu isso. Então, existem, sim, muitas discussões no legislativo. Primeiro, e a gente não pode deixar de ressaltar, ainda é uma planta proibida. Está na lei. A gente não tem como falar não é. É. Ela é uma planta proibida e é esse o ponto que precisa ser combatido. Ela é uma planta proibida, mas possui, sim, efeitos medicinais. Ela deve e precisa ser cultivada para efeitos medicinais. E é essa discussão que está em andamento hoje, na parte regulatória, na Anvisa, e no Congresso Nacional existem projetos de lei no Senado e na Câmara. O que a gente precisa, efetivamente, que uma legislação traga? Regras com relação ao cultivo, pesquisa, produção, comercialização, a famosa dispensação. Como isso vai ser feito, de que forma, aonde. É isso. Do ponto de vista legislativo, não é nenhum grande problema. São normas fáceis. Por que são normas fáceis? Porque é uma norma que já existe, que pode ser copiada com relação a qualquer produção de remédio. Não há dificuldade para isso. O que há, sim, é o preconceito. É sempre uma barreira ideológica. E isso não é de agora, porque os outros governos passaram e também ninguém mexeu nisso. Então, existem projetos de lei com a criação de diversas comissões especiais. Eu fiz umas anotações básicas, só para citar de forma bem rápida para vocês. No âmbito federal, a gente tem o projeto de lei 399 de 2015, que foi instaurada uma comissão especial em agosto, ele é de 2015, agosto de 2019 foi instaurada, e as discussões são agora praticamente semanais. Essa comissão especial está organizando e realizando audiências públicas praticamente semanalmente. O que é legal? Praticamente centralizou. Parece que todo o foco agora está voltado para a comissão do projeto de lei 399. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também aprovou uma sugestão de lei número 6, que acaba trazendo elementos com relação à fiscalização e tributação da maconha medicinal. Virou um projeto de lei, o 5295. No Senado tem mais o projeto de lei 514 de 17, que aí é com relação à descriminalização do cultivo, o projeto de lei 4776, que dispõe sobre o uso medicinal, mas aqui envolvendo medicamentos sintéticos. A Câmara tem um outro projeto, Câmara dos Deputados, o 7187, que é com relação ao controle, plantio, cultivo e colheita. O 7270 do Jean Willis. E
o 10.549, que é do Paulo Teixeira, e praticamente a gente tem que torcer para que todas essas ideias sejam concentradas no PL 399, que é o que está em andamento, que está com visibilidade e aonde a discussão passou a ter um nível técnico muito melhor. Então, foi um pouquinho do que eu falei, da esfera de competência da Câmara dos Deputados, o projeto de lei, então, 399. Paulo Teixeira e o relator, o Luciano Duche. Como disse o Emílio também ali na nossa conversa, é um deputado com uma tendência um pouco suspeita para relatar o tema. Esfera de competência estadual, nós tivemos essa semana a discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto do deputado Caio França, que tem por objetivo a distribuição aos pacientes em tratamento no SUS dos medicamentos à base da cannabis. Ponto problemático do projeto. Ele fica sujeito, então, à distribuição daquilo que está registrado e permitido pela Anvisa. Então, é muito limitante. Mas o que valeu desse projeto e o que vem criando eco? A discussão passou a ter um outro nível, que agora é o nível estadual, onde todos os temas acabam sendo evocados e precisam ser discutidos. Então, tem médicos, advogados, indústria farmacêutica, todo mundo participando de mais um debate. Diversos outros estados possuem essa discussão e diversos outros municípios também estão agregando neste placar de discussões. Então, o momento é esse, sociedade se manifestando para que exista a efetiva regulação pelo poder público. Tá? Projeto de lei 1180, então, de autoria do deputado Caio França, aqui de São Paulo. Quando a gente vai falar de contexto regulatório, e se eu estiver indo muito rápido, por favor, podem pedir que eu reduza um pouquinho a velocidade. Contexto regulatório, a gente vai cair, inevitavelmente, na Anvisa, que é o órgão do Poder Executivo responsável por regular produtos medicinais, produtos hospitalares. Um equipamento de um hospital passa pela Anvisa. Então, o histórico da Anvisa, ela sempre é direcionada a ser um órgão burocrático, moroso, um órgão que, se aquelas pessoas que pleiteiam algum tipo de registro lá não se esforçarem muito, o registro fica parado. É um órgão onde ele é recorrente em ser réu em processos judiciais, justamente pela sua morosidade. E, querendo ou não, os medicamentos estão lá, para serem, de alguma forma, regulados. Então, esse é o contexto regulatório. Lógico, existe, sim, o consenso da característica medicinal. Por isso, foi direcionada a regulação para a Anvisa. Não tem jeito, tem que ser lá. Tanto o produto tido como remédio, medicamento, como aquele produto enquadrado como fitoterápico. Então, um ou outro, Anvisa, com diferenças bem distintas com relação ao registro, mas o medicamento, remédio e o fitoterápico passam pela Anvisa, não tem jeito. A Anvisa, com base nisso, e por causa desse clamor social, resolveu se mexer. Esse ano, ela veiculou 2 consultas públicas pelo site, 654 e 655, uma falando sobre o cultivo e a outra falando sobre o registro de medicamento. Essas consultas geraram textos que vão ser levados à deliberação. Desde outubro, esses textos aguardam deliberação da Anvisa, seja pelo cultivo, seja pela produção e registro de medicamento. Existe uma grande expectativa de todos os envolvidos de que esses textos sejam levados à votação na próxima terça-feira. O que já se tem praticamente certo é que o texto de cultivo não passa e o texto de medicamento passe. Ressalvas. O texto de cultivo, a Anvisa criou um bunker para você cultivar, ainda que de forma medicinal, ou para pesquisa, você tem que criar um bunker. Controle de acesso, isolamento, que inviabilizaria
a quem quer que seja, ou qualquer associação, qualquer empresa que conseguisse cumprir os requisitos da Anvisa, e o texto para a produção de medicamento também é um texto voltado e direcionado para a indústria farmacêutica, inclusive com restrição à participação em todo o processo das ONGs e associações. Então, é ainda um contexto muito problemático na esfera federal, dentro dos órgãos regulatórios. Há uma variação do texto, onde se permita que ONGs e associações participem do processo de pesquisa e do processo produtivo, mas não é consenso. Tá? O resultado da consulta direcionou nesse sentido, mas ainda não se sabe qual vai ser o texto efetivo que será apresentado para a votação. Então, a gente tem que aguardar a próxima terça-feira. Só a descrição do que era a pesquisa, do que foi a pesquisa, né? A 654 e a 655. Tá? Então, a Anvisa, e participando de qualquer debate com ela, ou que tenha algum representante da Anvisa, ela se coloca como criadora e aberta para criar regras de viabilização de registro. Tá? Então, o único ponto que a gente consegue destacar e elogiar da Anvisa é que existe, então, todo o trâmite para registro de um medicamento, mas existe um trâmite específico para registro daquilo que eles chamam de produto, que é o fitoterápico. Este fitoterápico, hoje, pode ser registrado por um procedimento chamado de notificação. Esse procedimento de notificação ele é mais simples, mais rápido, mas a Anvisa ela acaba se isentando da responsabilidade sobre o medicamento, ou seja, ela exige uma série de documentos que comprovem a responsabilidade de alguém. Então, ela vai aceitar a documentação, tem um trâmite para isso, mas, hoje, essa possibilidade está aberta na Anvisa para registrar esse produto dessa maneira mais simplificada. O único medicamento registrado, eu acho que para a comunidade médica já todo mundo conhece, é o Mevatil, na solução oral por spray. Existe o canal aberto, decorrente de normas que a Anvisa já estabeleceu previamente com relação à importação. Então, existem regras para aquele caracterizado como doente e que tenha necessidade dos produtos derivados da cannabis possa realizar a importação. Isso já está regularizado. E aquelas consultas desencadeariam, então, em duas propostas de resolução, que é regras para fins medicinais e as regras para registro e notificação, que eu acabei de falar. Tá bom? Cultivo, praticamente afastada a chance de ocorrer, pelo menos esse ano e pelo menos dentro da Anvisa. Tá? O contexto médico-acadêmico, eu mantenho nessa apresentação, mas, para vocês, eu vou realmente passar bem rápido. A única coisa que a gente precisa destacar é, conversando, por exemplo, com o ex-ministro Alexandre Padilha, ele é expresso em falar, na verdade, a comunidade médica alimenta um preconceito que inviabilizou também a pesquisa e a própria amplitude de prescrição dos medicamentos. Então, a própria comunidade médica ela é reativa com relação ao tema. Então, isso paralisou, estacionou qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de discussão mais efetiva. Isso o próprio Renato destacou aqui, e o Dr. Carlini também, ele é amplo debatedor do tema, e ele afirma isso, que o médico também é um grande responsável pela não divulgação da maneira correta dos tratamentos que podem decorrer da cannabis. Então, esse destaque que eu faço com relação à questão, discussão em termos acadêmicos médicos. O contexto jurídico, o que é importante, então, a gente destacar? Existem alguns órgãos que foram provocados a se manifestar. Lógico, a gente tem o Poder Judiciário, o Conselho Federal da OAB, o que é? Uma representação de todas as OABs espalhadas pelo Brasil.
ele foi procurado pela Anvisa para que se manifestasse sobre aquelas consultas que eu citei lá atrás. E isso gerou, então, o que a gente chama de um parecer do Conselho Federal da OAB. E esse parecer foi também sujeito a audiências públicas, foi realizado um seminário bem amplo em Brasília, que a gente vai conseguir contextualizar, levando para uma ADIM também, que é a 5708, com a relatoria da ministra Rosa Weber, que trata sobre a descriminalização da cannabis. Vamos parar, então, nos 3 primeiros. O que aconteceu com isso? A OAB foi procurada, a Anvisa falou, OAB, por favor, se manifeste sobre o tema. E a OAB se manifestou. A OAB foi totalmente favorável a toda a discussão envolvendo a cannabis, e ela conclui deixando muito claro que toda e qualquer associação ou ONG devidamente organizada, lógico, tá, tem o direito, sim, de participar de todo o processo, desde o cultivo até o produto final. Tá? Então, esse parecer foi encaminhado à Anvisa. A OAB pediu, então, habilitação para participar dessa ADIM e criou comissões especiais para atuar na Câmara dos Deputados e na própria Anvisa para acompanhamento de toda e qualquer discussão envolvendo a cannabis medicinal. Tá? Então, eu acredito que foi um grande passo, não estou defendendo a OAB, não, porque a OAB é bastante polêmica em alguns pontos, mas esse parecer realmente veio a atender o anseio da sociedade. Foi muito bem feito, muito bem elaborado, está disponível no site, e quem tiver interesse, eu também posso enviar, porque é um documento até bem curto com relação ao tema que foi discutido nele. Com relação à experiência internacional, eu acredito que os médicos que participarão aqui desse curso também vão abordar, então eu vou ser bem objetivo e bem direto, no sentido de deixar bem claro, a experiência internacional deve servir como base para tudo aquilo que for feito aqui no Brasil. Por quê? Você tem Israel tratando a cannabis de uma forma bem, há muito tempo, de uma forma bem direcionada. Você tem o Canadá, querendo ou não, disponibilizando todo o monopólio para a empresa farmacêutica, mas lá tem 230 mil pacientes em tratamento, então precisa ser reconhecido. Aqui na Anvisa, o último dado, a gente está falando de 12 mil pacientes. É muito pouco, é quase nada com relação à possibilidade de termos 10 milhões de pessoas com algum tipo de doença que pode ser tratada pelos derivados da cannabis. Então, 12 mil para 10 milhões é 0,1%, é quase nada. Tá? Você tem a experiência do Chile, da Itália, você tem o Uruguai. Então, os países estão se mobilizando, mas todos também foram, de alguma forma, pressionados pela opinião popular. Então, é importante, quem tiver interesse realmente participar, um e-mail para um dos deputados que fazem parte da comissão especial já é suficiente, já agrega. Tá? O Poder Judiciário. A advogada não tem como fugir do tema, né? Tem que falar do Poder Judiciário, mas neste tema, nesse conteúdo, o Judiciário está, sim, sensível à causa. Por quê? Porque não restou outra opção. O poder público, União Federal, quando deixa de regulamentar, quando deixa de avançar na questão legislativa e regulamentar da cannabis, ela expõe o próprio cidadão. O cidadão fica sem direito a ter acesso à saúde. Por outro lado, também, hoje, a gente sabe que o não cultivo, a não produção, também barra uma atividade econômica, que gera emprego, gera tributo, vai gerar, sim, crescimento econômico. Então, por que não? Então, o Judiciário está, assim, sensível à tese, seja para o fornecimento do medicamento, ou também pelo cultivo medicinal. Existe o caso da Abrace, né, que possui um habeas corpus para produzir, efetivamente, como cultivo comunitário e com o fornecimento do medicamento. Então, a Abrace hoje é uma fornecedora dos óleos com os compostos da cannabis, né?
Então, o que a gente pode ter de conclusão e o que a gente pode fechar aqui o nosso raciocínio, essa exposição, de uma forma efetiva? O Estado brasileiro está em mora com a sociedade. O Estado brasileiro deixou para trás essa discussão e só aumentou o anseio popular. O Estado está em mora com a ciência, com a saúde, com a medicina, com o paciente, está em mora com a própria atividade econômica. Então, o Estado parou no tempo, enquanto a sociedade está muito mais à frente nessa discussão. O que a gente tem em jogo, o que a gente tem em risco aqui? Direito à vida e à saúde. Na medida que a Constituição Federal prevê o direito à vida e à saúde a todos, o acesso à saúde tem que ser viabilizado pelo Estado, não pela gente. Não sou eu que tenho que viabilizar o acesso. Não é você. É o Estado. Então, enquanto ele não faz isso, com a regulamentação do parágrafo 1º, do artigo 2º da Lei de Drogas, ele nega o acesso à saúde. Por quê? Porque a planta tem efeitos medicinais. E não sou eu que estou falando também, é a comunidade médica, são os pesquisadores, são cientistas dedicados ao tema do Brasil e a nível internacional. Então, buscar o judiciário para ter o remédio, para ter o direito de cultivar, nada mais é do que exercitar e colocar à prova o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é ter qualidade de vida, ter saúde, ter acesso, em qualquer situação. E isso, especialmente com relação aos doentes que precisam, é caracterizado o que a gente chama de estado de necessidade, ou seja, a pessoa precisou procurar o judiciário, precisou bater a porta do judiciário, porque não teve acesso àquilo que é necessário. Então, ela está cultivando a cannabis para fins medicinais, que seja, porque ela não teve outra opção. Aquela mãe não teve outra opção, aquele tio, a prima, sensível à causa de algum parente, começou a cultivar porque não tem opção. O Estado deixou a pessoa sem opção. O Mevatil, pelo menos me corrijam se eu estiver errado, acho que custa algo em torno de R$ 2.800 um frasco. É isso? R$ 2.800 o frasco. Vamos imaginar uma mãe que tem uma criança com... Oi? Exatamente, exatamente. Agora, vamos imaginar uma família classe média, que a mãe é obrigada a deixar de trabalhar para cuidar de um filho que tem epilepsia, que é refratário a qualquer tipo de tratamento, que se tem, falam, mas tem o Mevatil, compra. Como que essa mãe que deixou de trabalhar, reduziu a verba familiar, vai comprar um Mevatil, sem saber se o Mevatil vai ser eficaz para o caso daquela criança? Então, a mãe se coloca em estado de necessidade, a família fica em estado de necessidade, o doente fica em estado de necessidade. Na Alesp, teve o exemplo de um paciente, de um menino, ele tinha fundamento craniano, de tantas eram as quedas que ele tinha. Foram 5 anos com o tratamento errado. Ele perdeu a fala, perdeu mobilidade, perdeu coordenação motora, e depois, agora, há 4 anos sendo tratado com os derivados da cannabis, ele voltou a ter coordenação motora, ele já consegue comer, ele voltou a andar, ele sobe no sofá, cai porque é peralta, mas não por causa das convulsões. 80 convulsões diárias. A mãe relata, perdeu qualidade de vida, se afastou do marido, o marido teve que dobrar a jornada de trabalho, ela deixou de trabalhar, ela acabou com a vida dela porque as convulsões dele eram aquelas noturnas, então ela não dormia. Então é isso que a gente está diante, é isso que o Estado obrigou a sociedade. O Estado está fazendo isso com as pessoas, o Estado está fazendo isso com os doentes. E realmente, por mais críticas que a gente tenha com relação ao Poder Judiciário, pelo menos em primeira instância, que é o nosso judiciário do dia a dia, não é o Supremo, é o nosso aqui do dia a dia, ele está muito sensível, sim, a essa causa. E aí eu costumo falar, enquanto o Estado permanecer inerte com as suas obrigações, o Poder Judiciário será o caminho natural do cidadão, para resguardar seu direito à saúde e ter dignidade. Nada mais do que isso. Dignidade ao paciente, dignidade à família, para que ela possa voltar a ter um ritmo dentro da sua casa,
para que a mãe possa voltar a trabalhar, para que a mãe possa voltar... Eu gosto de uns exemplos bem simples. Ela falou que ela pôde voltar a arrumar o cabelo. Dormir, lógico, dormir é essencial, mas ela pôde voltar a arrumar o cabelo. Para uma mulher isso não é importante? E por que o Estado nega isso para uma mulher hoje? Que é mãe de uma criança com epilepsia. Ou porque o Estado não dá a chance de uma pessoa que tem um câncer, por exemplo, no cérebro, tentar um tratamento que não seja tão agressivo quanto uma cirurgia. Por que isso? Se existem indícios de redução do tamanho de tumores, por que negar que essa pessoa tenha esse acesso? Então, essa discussão no judiciário que eu falo, que é o judiciário nosso de cada dia, de primeira instância, essa discussão, sim, ela é bem sensível, o judiciário vem acolhendo, e a gente precisa, sim, impulsionar essa discussão. Quem tem casos, vá atrás, procure seu direito, realmente ajude quem precisa nessa causa, ajude as mães, né, os pacientes de câncer, ou aquela pessoa que não consegue dormir, pela amplitude que a gente tem dos derivados da cannabis. Eu agradeço, fico à disposição para qualquer tipo de consulta. Muito obrigado. Ó, aqui, ó, o chefe mandou 2 perguntas. Tá bom, uma aqui, por favor. Ele levantou a mão primeiro que você. Eu te respondo depois primeiro. Vamos lá. Obrigado. O senhor estava falando aí sobre o cultivo, não é? E aí eu me sinto da seguinte forma: por tudo que foi colocado, a gente sai do fogo para cair na frigideira. Porque ou você cultiva isso de uma maneira que é muito simples, inclusive, fazer isso individualmente. Então, como é que está a legislação? Que caminhos que a gente tem para conseguir fazer isso em casa sem ter a perturbação da PM bater lá e te prender? Eu não vou avançar na fala do Emílio, que o Emílio vai tratar especificamente sobre isso, mas de forma bem rápida. Não tem legislação, não existe hoje. Você quer cultivar a maconha na sua casa, você é fora da lei. E aí o Emílio vai direcionar como essa discussão precisa ser impulsionada, precisa ser levada para frente. Mas o que a gente tem que entender hoje, sob o ponto de vista legal, você cultivou lá na sua casa, você está fora da lei. É fato, tá? Não sou eu que falo. Tá? Essa semana, a Polícia Federal queria invadir a Brás, que tem liminar. Então, imagina você que não tem. Tem sentença, né? Então, ela tem decisão, a Brás tem decisão judicial e a Polícia Federal foi de helicóptero lá. Semana passada. A minha pergunta é relacionada à Abrace. Por que somente a Abrace tem essa liminar, né, tem esse direito, sendo que tem várias outras associações que também entraram com ações e só a Abrace tem esse direito hoje? É mais difícil o HC para a associação? Como é que funciona isso no âmbito jurídico? Também vou deixar para o Emílio, mas é assim, só socorre, o judiciário só vai socorrer quem procurar. E o mais importante, quem procurar da maneira correta. Da mesma forma que tem médicos que não sabem direcionar um tratamento, e a gente sabe disso, eu atuo na área de direito à saúde, existem advogados que não sabem direcionar as ações judiciais da maneira correta. Não estou falando em má fé, não estou falando nada disso, mas é entendimento. Tem advogado que não sabe, da mesma forma que tem médicos, enfermeiros, outros agentes, outros atores da área da saúde, que não sabem direcionar a sua conduta com relação àquele caso específico. Então, é isso que a gente tem que discutir e trazer todas essas questões em um conteúdo mais técnico. Mais uma? Ganhei o direito, obrigado. Meu nome é Erlon, e tempos atrás saiu o Decano da Cannabis, produzido pela OAB. E depois eu sei que a SBED teve que fazer todo um trabalho. Ah, verdade, pelo Conselho Federal de Medicina.
Mas é acompanhado pela OAB também, né? De fato, ele teve um cunho mais médico. E agora, como é que a OAB ela vê o decano e como é que o Conselho CRM, o decálogo, como é que agora o Conselho de Medicina vê esse posicionamento favorável da OAB? Vamos lá, a OAB é órgão autônomo. O Conselho Federal da OAB ela é totalmente independente. E ela tem todo o direito também de mudar a sua opinião. Se eu falasse aqui para vocês simplesmente uma palavra, maconha, se eu iniciasse a minha fala com esta palavra e pedisse para que cada um de vocês falasse a primeira coisa que veio na cabeça. Eu não vou fazer isso, não vai tomar tempo, mas, com certeza, preconceito seria uma das primeiras palavras que todo mundo iria pensar. Preconceito, o que quer que seja. É malandragem, tem gente que vai falar em malandragem, tem gente que vai falar em bagunça. Poucos teriam o primeiro contato com a cannabis com a relação medicinal. Poucos aqui. Poucos. A primeira relação que alguém tem é uma relação de preconceito. Sim, mas vamos lá. O CFM, e eu falo como advogado na área de saúde, é um órgão totalmente contraditório e totalmente distante de diversas realidades médicas. Você é médico? Quem? Então, todos os médicos aqui podem falar. O CFM impede pesquisa, o CFM impede prescrição, o CFM pune médicos que trazem alguma técnica inovadora. Eu tenho um amigo médico que hoje pratica medicina no Paraguai e ele foi pego no Brasil fazendo autoemo. Teve o registro cassado. Autoemo. Pega o seu sangue e injeta no músculo. Registro cassado. E hoje ele está no Paraguai com uma das maiores clínicas de medicina. Então, o CFM hoje, ele precisa ser reestruturado com relação à sua fala. Esse manifesto com relação à maconha foi rebatido não só pelo SBEC, por diversas outras entidades. Ele é retrógrado. E a OAB não está presa ao CFM, nunca esteve, muito pelo contrário, ele é um órgão autônomo, e o Conselho Federal se manifestou, sim, totalmente favorável. A conclusão é justamente isso. Eu vou pedir 1 minuto só para ler, então, a conclusão do parecer do CFM, que fala: a manifestação do Conselho Pública é de apoio institucional à regulação do plantio, da cultura e da colheita de cannabis, exclusivamente para fins medicinais e científicos, nos termos da Lei de Drogas, permitindo-se que associações e pessoas necessitadas possam participar de todas as etapas da produção. Aí o Conselho da OAB pede habilitação naquela ação direta e pede, sim, a criação de comissões para acompanhar toda a discussão sobre o tema. Então, se a OAB um dia teve preconceito, eu não defendo a OAB, não tenho procuração para isso, é Conselho Federal da OAB, CFOAB. Mas eu posso fornecer para a SBEC, e a SBEC coloca no site também, não tem problema nenhum. Então, o Conselho Federal se manifestou, está lá. E esse parecer decorreu de um evento que teve em Brasília, enorme. Foram famílias e famílias levando pacientes com depoimentos que demonstraram que existe, sim, conteúdo científico, ainda que muito precário no Brasil, que justifique as aplicações medicinais da cannabis. Não se discute e não se quer entrar na discussão com relação à política de drogas. Eu prefiro direcionar a questão, neste momento, única e exclusivamente para o fins tido como medicinal, ainda que o Emílio também entenda de forma diferente. Ele acha que qualquer tipo de consumo é em busca do bem-estar, mas eu acho que, a título de discussão, o direcionamento pontual para o cultivo e uso medicinal trará, pelo menos, um resultado mais rápido para a sociedade. Obrigado.